2024 foi o ano das reviravoltas no futebol brasileiro e, quiçá, mundial. Nesse vídeo, a gente fala de uma retrospectiva diferente, temática, para mostrar como muita gente viveu altos e baixos e um festival de emoções. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa retrospectiva temática do Futebol 2024 aqui no Estúdio Alan. Nosso canal fala de história, fala de curiosidades do futebol, e este é um vídeo que fica como um documento histórico sobre o ano de 2024. É claro que daqui a uns 10 anos a gente vai olhar para 2024 com um outro jeito, um olhar com a história. A gente está aqui num ano que está acabando agora, mas que, na minha opinião, tem como grande eixo temático, como se fosse uma história construída, ser o ano das reviravoltas. A gente já fez 2 vídeos assim aqui no canal, relembrando 97 e 2003. 97 eu classifiquei como um ano maluco, 2003 como o ano das tretas, e 2024 foi o das reviravoltas. Se inscreve no canal, deixa o seu like, não esquece de hypar o conteúdo para chegar a mais gente, porque agora a gente começa relembrando grandes acontecimentos que foram reviravoltas. O primeiro é o ano do Botafogo. Essa retrospectiva busca ser resumida, então a gente vai falar os fatos que rolaram com o ano do Botafogo, sem ficar contando muito detalhadamente. Então olha só, o Botafogo começou a temporada tendo que jogar a pré-Libertadores, porque a queda de rendimento no Brasileirão anterior foi tão grande que nem a vaga direta na fase de grupos ele conseguiu segurar. Cruzou com o Red Bull Bragantino na terceira fase preliminar e conseguiu se classificar, mesmo sofrendo um pouquinho no jogo de volta. Na fase de grupos, conseguiu perder os 2 primeiros jogos, inclusive a estreia em casa contra o Júnior Barranquilla por 3-1. Anote bem esse placar. 3-1. No Campeonato Carioca, o Botafogo mais uma vez foi eliminado, não disputou o título e teve que se contentar com a disputa da Taça Rio, uma espécie de troféu de consolação que ele conquistou de novo, assim como tinha sido em 2023. Levantou uma taça que é muitas vezes motivo de gozação pelos rivais. Afinal de contas, perdeu um brasileiro que estava na mão no ano antes e agora estava lá levantando de novo a Taça Rio. O ano continuou, Arthur Jorge chegou, o treinador português fez do Botafogo um time de verdade em campo, conseguiu vitórias importantes contra o Flamengo, ia liderando o Brasileirão ou se alternando na ponta da competição. Veio mais um ponto ali de desconfiança quando o Botafogo foi eliminado pelo Bahia na Copa do Brasil, mas na Libertadores foi um caso de reviravolta. Você imagine perder os 2 primeiros jogos da fase de grupo, ser taxado de eliminado por um monte de gente, conseguir se recuperar, se classificar em segundo lugar, pegar no sorteio o Palmeiras, aquele mesmo cara do 4-3 traumatizante de 2023, que é o símbolo da derrocada do Botafogo, e ganhar. Uma vitória em casa por 2-1, uma abertura de placar em 2-0 ainda no segundo tempo no Allianz Parque, um Palmeiras indo buscar 2 gols nos minutos finais, conseguindo o terceiro, mas que teve um toque de mão e por isso foi anulado pelo VAR. Era muita coisa pro torcedor botafoguense que ainda teve que aguentar uma bola na trave no último instante, no último lance, um lance do Gabriel Menino pro Palmeiras. Nas quartas de final, 2 empates com o São Paulo e a desgraça dos pênaltis. Desgraça pro São Paulo, porque pro Botafogo deu certo. Classificação para a semifinal, onde o Botafogo pegou o Peñarol, goleou por 5-0 já no jogo de ida no Rio de Janeiro, e em Montevidéu, mesmo perdendo, escalando reservas no começo do jogo, conseguiu a vaga para a tão sonhada primeira final de Libertadores de sua história em Buenos Aires. E aí, meus amigos, bem naquele momento, o Botafogo encaixou uma sequência de empates no Brasileirão que deu medo de novo no seu torcedor. O Palmeiras não só se aproximou, como ultrapassou na classificação nos critérios de desempate. E o jogo seguinte era um Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque no dia 26 de novembro, faltando 4 dias para a final da Libertadores. Não dava nem para poupar jogadores na semana da decisão continental, como tantos outros fizeram nos últimos anos. O Botafogo, até se empatasse, seria um mau resultado, porque o Palmeiras dependeria apenas das próprias forças, tendo uma vitória de vantagem nos critérios, faltando 2 jogos. Imagine se ele perdesse, saísse 3 pontos atrás e com 2 vitórias a menos, faltando 2 jogos. Era praticamente impossível ser campeão. Mas o Botafogo conseguiu vencer o Palmeiras. Sabe por quanto? 3-1. Lembra o placar da estreia traumatizante na Libertadores? 3-1. 4 dias depois, o Botafogo disputa a final da Libertadores contra o Atlético Mineiro em Buenos Aires. Tem um jogador expulso com 40 segundos de jogo, o Gregory. Mesmo assim, domina a partida, abre 2-0 no primeiro tempo, toma um gol que mais uma vez causou susto na torcida logo no começo do segundo, vê o Vargas perder 2 chances importantes para o Galo, mas consegue um gol no final e é campeão da Libertadores pela primeira vez, ganhando de 3-1. Esse é o placar das reviravoltas do Botafogo no ano.
O Botafogo foi campeão matematicamente do Brasileirão só na última rodada contra o São Paulo, mas coroou a melhor temporada da história do clube com o título da Libertadores e do Brasileiro. Para quem não ganhava títulos importantes há 29 anos, desde 1995, uma temporada para entrar na história e ficar marcada na memória de todo botafoguense vivo em 2024. E nem mesmo a eliminação para o Pachuca, logo no primeiro jogo da Copa Intercontinental, perdendo de 3-0 e tendo que jogar 3 dias depois de ter atuado no Rio de Janeiro, pela última rodada do Brasileirão, e jogando essa Copa no Catar, nem isso apaga o que foi o 2024 mágico para os botafoguenses. Uma reviravolta e tanto. Já o outro finalista da Libertadores, derrotado pelo Botafogo, também viveu um ano de reviravoltas, só que não tão positivas assim. Para começar, as reviravoltas do Galo pareciam que seriam positivas. Ele começa o ano ainda sofrendo, tinha inaugurado a Arena MRV no ano anterior e perdeu o primeiro clássico para o Cruzeiro lá disputado, começa o Campeonato Mineiro e perde de novo, quer dizer, o apelido de Arena Meu Rival Venceu vai pegando. Essas gozações ficam mais intensas ainda quando na final entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, o primeiro jogo rola na Arena MRV, o Galo abre 2-0 e deixa empatar no final, quer dizer, não conseguia ganhar do próprio rival em casa, eram 3 partidas já e nenhuma vitória. Mas no jogo da volta, com o Cruzeiro jogando pelo empate, ou seja, a Raposa tinha a melhor campanha e podia empatar de novo. O Atlético Mineiro sai atrás no placar e vence por 3-1, conquistando o pentacampeonato mineiro. Que reviravolta, né? Só que o resto do ano não seria tão bom pro Galo assim quando o assunto é reviravolta, não. Nas Copas, tudo parecia funcionar perfeitamente. Na Copa do Brasil, por exemplo, o torcedor do Galo, que só entrou na terceira fase, porque estava na Libertadores, entra direto na terceira fase, zoou pra caramba os cruzeirenses quando a Raposa foi eliminada na primeira fase pelo Souza da Paraíba. O Galo, então, entrou na Copa do Brasil na terceira fase, eliminou o Sport, depois passou pelo CRB, cruzou com o São Paulo nas quartas de final, venceu logo no Morumbi o jogo de ida por 1-0, segurou um empate sem gols na Arena MRV, chegou até a semifinal. Pegou o Vasco da Gama, ganhou por 2-1 em casa no jogo de ida, na volta estava perdendo por 1-0 até o final, conseguiu o empate e se classificou para a grande decisão, onde pegaria o Flamengo. Enquanto isso, na Libertadores da América, o Galo passa com uma das melhores campanhas da fase de grupos, só perde um dos jogos, faz 15 pontos, ficou atrás na classificação geral apenas do River Plate, que tinha 16. O Galo elimina o San Lorenzo nas oitavas de final, o Fluminense nas quartas, depois de perder o jogo de ida no Maracanã, enfrenta o River Plate com aquela desconfiança que todo brasileiro tava. Será que a Conmebol vai arranjar para o River Plate? Afinal, em Buenos Aires vão querer que o River Plate esteja lá. Vai no Monumental, eles acham que não vai lotar o estádio se não tiver um time argentino. E mete um 3-0 na Arena MRV no jogo de ida. Depois segura o empate sem gols na volta em Buenos Aires e garante o seu papel para mais uma decisão. Pronto! O ano do Galo parecia feito. O Galo entrava no mês de novembro pronto para viver um mês épico, com 2 finais. 2 finais contra cariocas, Flamengo e Botafogo. A Copa do Brasil e a Libertadores. A Copa do Brasil em 2 jogos, nos dias 3 e 10 de novembro. A da Libertadores no sábado 30 de novembro em Buenos Aires. Enquanto isso, o Galo era 10º colocado no Campeonato Brasileiro quando o mês de outubro acabou. Parecia tranquilo, dava até para beliscar uma vaga na Libertadores se ele perdesse as Copas, né? E ele só não jogaria a Libertadores se ele perdesse as 2 Copas e ainda não conseguisse melhorar a classificação no Brasileiro. Foi exatamente o que aconteceu. Logo no jogo de ida da final da Libertadores, no Maracanã, o Flamengo aplica 3-1 no Atlético Mineiro. E esse golzinho no final trouxe muita esperança para o torcedor atleticano que esperava fazer um verdadeiro caldeirão no jogo de volta. Fez, mas deu Flamengo de novo, por 1-0. Com direito à torcida passando vexame, jogando objetos em campo, jogando até bomba que deixou um fotógrafo ferido, causando punições ao Atlético Mineiro, e a primeira das Copas já estava indo para o saco. O Flamengo era campeão da Copa do Brasil. Veio então uma sequência inacreditável de jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro e o Galo despencando na tabela. Chegando em Buenos Aires sem ganhar há muitos jogos, o Atlético Mineiro conta ainda com a sorte de ter um jogador expulso do Botafogo com 40 segundos. E não aproveita. Tem que sair para o jogo, e aí o Botafogo se mostra mais time, abre 2-0 no primeiro tempo. Mas o Galo é forte, a torcida diz eu acredito. Sai um gol logo no começo do segundo tempo, o time tá vivo. Vargas perde gols. O Botafogo não perde a sua chance no final. 3-1, e o Galo perde também a Libertadores. Pior, na semana seguinte, perde para o Vasco e se vê ameaçado de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Chegou à última rodada com chances reais de queda para a Série B e sem a menor chance de disputar a Libertadores de 2025.
O Boca já tinha feito isso, né? Foi vice-campeão contra o Fluminense em 2023 e ficou fora da Libertadores de 2024. E o Galo faz a mesma coisa, só que com o agravante de disputar um rebaixamento na última rodada. Tinha que ganhar ou empatar contra o Atlético Paranaense em casa na Arena MRV com portões fechados por causa do que a torcida fez lá na final da Copa do Brasil. Em dado momento, na última rodada, o Bragantino ganhava do Criciúma, o Fluminense ganhava do Palmeiras, e aí naquele momento, quando estava 0-0 na Arena MRV, se o Atlético Paranaense, que era o visitante, fizesse um gol, e era um dos candidatos ao rebaixamento também, o Galo entraria na zona de rebaixamento depois de viver tudo isso, final de Libertadores, final de Copa do Brasil. Mas no fim deu tudo certo. Outra reviravolta aconteceu. O Galo conseguiu um gol de um rebote de pênalti perdido e conseguiu permanecer na Série A, derrubando o Atlético Paranaense. Um ano de reviravoltas, só que negativas. O Atlético Mineiro espera um 2025 melhor. E um tópico bônus para a reviravolta do Atlético Paranaense, que começou o ano do centenário já frustrado por não ter conseguido uma vaga na Libertadores, mas confiante pela Sul-Americana, podia ser o terceiro título, confiante de um bom Brasileirão. Começa com resultados como ganhar do Palmeiras fora de casa no primeiro turno, belisca ali as primeiras posições, começa a perder alguns pontos bestas contra Botafogo e Flamengo com gols tomados nos acréscimos. Vê o técnico Cuca pedir demissão. E aí, mesmo em um ano que ficou marcado por uma provocação do Pablo, falando que tem time aí que caiu no centenário, uma claríssima alusão ao Coritiba, rival do Atlético, e que foi rebaixado em 2009 quando completava 100 anos, o Atlético despenca pelas tabelas e é rebaixado no ano do centenário. Agora, se tem um time cujo escudo deveria estar no dicionário ao lado da palavra reviravolta, só por causa de 2024, esse tem que ser o Sport Clube Corinthians Paulista, que não ganhou títulos, mas foi uma reviravolta ambulante. Para começar, como é que você define o ano de um clube cujo risco de rebaixamento o acompanhou no Campeonato Paulista em boa parte da competição, no Brasileirão durante quase toda a competição até a reta final, antes dos 9 jogos finais, e que ao mesmo tempo sonhou com vaga na Libertadores porque estava chegando pouco a pouco nas finais da Copa do Brasil e da Sul-Americana? Como explicar um time que muda de comando na direção após muitos anos da mesma chapa no poder e já começa com polêmica de patrocinador, polêmica com demissão de treinador, polêmicas policiais nas quais eu não vou entrar aqui porque não é o tema do vídeo, mas é claro que quando a Renovação e Transparência, o grupo político do André Sanches, sai e entra o presidente Augusto Melo, o clube vira uma panela de pressão nos bastidores, coisas são vazadas o tempo todo para a imprensa, o clima é terrível. Há um dia lá em junho que o Corinthians só teve más notícias durante 24 horas. Que ano foi esse? Eliminação no Campeonato Paulista nem sequer foi jogar a fase de mata-mata, o que deixava o clube numa posição muito parecida com o Santos de 2023, que ficaria fora da Copa do Brasil se não conseguisse uma vaga na Libertadores via Brasileirão. O Santos foi rebaixado no Brasileiro, ficou fora da Copa do Brasil de 2024. Ainda no dia 5 de fevereiro, o Corinthians demitiu o Mano Menezes, contratou o Antônio Oliveira, que tinha sucesso no Cuiabá, o treinador português, que também não durou muito no cargo. Veio o Ramon Dias, treinador argentino, experiente e veterano. No ano passado, se consolidou com o Nová Barrara no Vasco, evitou o rebaixamento do time da Colina, mas em 2024 caiu em desgraça, inclusive tomando um 4-0 em casa do Criciúma e uma demissão que não ficou muito bem explicada, se foi o Vasco que demitiu, se foi ele que pediu demissão, enfim. Na época foi uma polêmica e logo depois o Ramon Dias assumiu o comando do Corinthians. Enquanto o time estava na zona de rebaixamento do Brasileirão, vinha com o trauma de ter frequentado ali a zona próxima do rebaixamento no Paulistão, nas Copas as coisas iam acontecendo e o Corinthians ia avançando. Eliminava times como Grêmio, Juventude, Fortaleza, Red Bull Bragantino. Essa do Fortaleza, então, para mim foi o grande ponto de virada, para uma reviravolta impressionante em termos de resultados. No mês do aniversário do Timão, em setembro, o Corinthians anuncia a contratação de Memphis Depay. Gente, olha que reviravolta é essa, um time que estava nas páginas policiais, um time que estava perdendo jogo após jogo, frequentando zona de rebaixamento, aparecendo na 18ª colocação do Brasileiro, contrata um cara que estava na Eurocopa, que a gente estava assistindo este ano, no Sport TV, na Globo, na Casa TV. Esse cara veio jogar no Corinthians. Um pouco antes disso acontecer, o Corinthians perdeu um jogo pro Fortaleza no dia 25 de agosto de 2024, que consolidou essa 18ª posição naquele momento. 4 dias depois, o Corinthians perde por 2-1 pro Juventude no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Parecia que tudo ia degringolar de vez. Era inacreditável o que estava pintando. Mas no dia do aniversário, 1º de setembro, o Corinthians vence o Flamengo, um jogo importantíssimo. Vitória por 2-1 na Neoquímica Arena, mas que não foi definitiva para uma reviravolta a partir dali não. Mesmo com o anúncio de Memphis Depay e a classificação com um gol no finalzinho contra o Juventude na Copa do Brasil, vitória por 3-1,
demorou ainda para o Corinthians emplacar e sair da disputa contra o rebaixamento no Brasileirão. Perder para o Botafogo no Newton Santos, o que seria o campeão brasileiro, o melhor time do país no ano, seria um resultado normal, mas o problema é que naquele momento estava afundando ainda mais o Corinthians na tabela. O Corinthians começava a ter medo de ver a zona de rebaixamento se distanciando dos outros times. E aí veio o tal do jogo contra o Fortaleza. O Corinthians venceu por 2-0 fora de casa. O Fortaleza é um dos melhores times do país, conseguiu ficar no G4 do Brasileirão. Uma semana depois, o Corinthians volta a vencer o Fortaleza, só que agora por 3-0 em casa e garante um lugar na semifinal da Copa Sul-Americana. Só que aí vai jogar um clássico contra o São Paulo em Brasília, tem jogadores expulsos e perde por 3-1. Naquele momento, o rebaixamento parecia muito encaminhado, de verdade. E olha que esse já era um ano que nessa rivalidade Corinthians e São Paulo a coisa estava feia pro Corinthians. Caiu um tabu de 10 anos no estádio do Corinthians. O São Paulo nunca tinha vencido na Neoquímica Arena e venceu no Paulistão logo no começo da temporada. Veio ainda uma derrota pro Flamengo fora de casa por 1-0 na semifinal da Copa do Brasil, uma data FIFA para interromper os trabalhos, uma polêmica com a CBF porque eles invertem as datas da Copa do Brasil e do Brasileirão para que Flamengo e Atlético Mineiro, que tinham jogadores cedidos à seleção em maior número, pudessem ter mais tempo para ter os seus jogadores de volta na competição do mata-mata. Corinthians e Vasco, que são os adversários, que cedem jogadores sim para seleções, mas em menor número, protestam e muito nos bastidores. Não teve jeito. Tiveram que fazer essa inversão e na volta da data FIFA o Corinthians jogou valendo zona de rebaixamento contra o Atlético Paranaense que já vinha despencando. O Corinthians abre 2-0 rapidinho, mas toma 2 gols inacreditáveis. O torcedor volta a ter medo. Mas aquilo se transforma em uma vitória por 5-2. E aquilo era só o começo de uma sequência que seria histórica. Mas antes, tem uma eliminação no caminho. Ou melhor, 2. Na Copa do Brasil, um empate sem gols na Neoquímica Arena contra o Flamengo chancela a classificação do time rubro-negro para a grande final. Na Copa Sul-Americana, o Corinthians empata com o Racing o primeiro jogo em casa, sai na frente na volta logo nos primeiros minutos, mas toma a virada e o Racing caminha rumo ao título também. Aliás, o Corinthians perdeu para os campeões nas 2 Copas. Vem um derby em casa, um Corinthians e Palmeiras especial, porque se perde aquele jogo, eu te garanto, seria rebaixado. Mas extrai forças, vence por 2-0 e encaminha mais uma vitória seguida, já eram 3. E aí, meus amigos, a reviravolta se materializa. O Corinthians vence todos os jogos até o fim. Foram 8 vitórias consecutivas até não apenas sair da zona de rebaixamento, mas garantir uma vaga na Libertadores e na Copa do Brasil, o que todo mundo achava, ou melhor, tirando o corintiano mais otimista, todo mundo achava impossível. O Corinthians se classifica para jogar a fase preliminar da Libertadores em 2025, vai enfrentar a Universidade Central da Venezuela. Se classifica para a Copa do Brasil, vai entrar na 3ª fase, para quem não tinha vaga garantida nem na competição, uma bênção completa. Com mais uma vitória na última rodada contra o Grêmio, o Corinthians já entrou classificado para a Libertadores, mas queria fazer história e fez a maior sequência de vitórias da sua própria história nos pontos corridos. Foram 9. Que ano de reviravoltas. Quem também teve um ano de reviravoltas foi o Filipe Luís, técnico do Flamengo. Ele começou a temporada ainda com as notícias da sua aposentadoria, que aconteceu oficialmente em 3 de dezembro de 2023, jogando pelo próprio Flamengo. Em janeiro, Filipe Luís é apresentado como novo técnico do Sub-17 do Flamengo. Essa notícia saiu no dia 18 de janeiro. Um pouquinho antes, rolaram uns papos de que ele foi convidado para ser coordenador de seleções da CBF. Ele recusou e preferiu seguir o caminho de começar a ser técnico, queria muito isso, na base rubro-negra e no Sub-17. No dia 11 de junho, Filipe Luís vive a sua primeira reviravolta na temporada. A Arábia Saudita leva o técnico do Sub-20 do Flamengo, o Mário Jorge, para comandar a seleção Sub-17 saudita. O Flamengo decide que a própria solução estava ali em casa. O Filipe Luís seria alçado ao patamar de técnico do Sub-20. Mas antes disso, ainda ganha um título no Sub-17. Vencendo o Vasco numa disputa de pênaltis na Copa Rio Sub-17, o Filipe Luís levanta a taça, se despede daquela categoria e assume o Sub-20 com uma missão especial. Com o Mário Jorge, o Flamengo tinha sido campeão da Libertadores Sub-20 no começo do ano. Caberia a Filipe Luís preparar o time para um compromisso que hoje em dia é um dos mais legais que a gente tem no futebol de base. A Copa Intercontinental Sub-20, ou seja, uma espécie de Mundial Interclubes da base. E o adversário era o Olympiacos da Grécia, que ganhou a Champions League de base deles lá. A sede do jogo, no dia 24 de agosto, foi o Maracanã. O Flamengo colocou mais de 31 mil torcedores lá e venceu de virada o Olympiacos por 2-1. Mais uma reviravolta, e Filipe Luís, com alguns meses de carreira, era agora campeão mundial Sub-20 ou Intercontinental
nessa base. Enquanto isso, no profissional, o Flamengo não vivia os seus melhores dias. Ia aos trancos e barrancos sob o comando do Tite, que cada vez mais decepcionava o seu torcedor. Eliminação na Libertadores para o Peñarol. O Flamengo foi o único time brasileiro que caiu fora para um time estrangeiro em toda a Libertadores de 2024. Faz as contas comigo rapidamente. Red Bull Bragantino caiu para o Botafogo na fase pré. Os demais times todos passaram de fase e foram para o mata-mata. O Grêmio caiu fora para o Fluminense. O Fluminense caiu fora para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro pararia no Botafogo na final. O Botafogo eliminou o Palmeiras e o São Paulo. Ou seja, esses dois caíram para o Botafogo. Só o Flamengo caiu para um time de fora, o Peñarol. Aí não teve jeito. Depois de um jogo que ganhou do Atlético Paranaense, mas jogando mal demais, saiu xingado e vaiado, Tite foi demitido do comando do Flamengo, que resolveu contratar Filipe Luís, com uma interinidade que durou um dia. Ele foi efetivado no cargo logo depois, comandou o Flamengo na reta final da Copa do Brasil e, em novembro, era campeão no seu primeiro título profissional. Campeão da Copa do Brasil, vencendo o Atlético Mineiro nos 2 jogos da decisão. 3-1 no Maracanã, 1-0 na Arena MRV e taças por onde passou no Flamengo. Sub-17, Sub-20 e também profissional. Por outro lado, se Filipe Luís foi uma revelação e um treinador de grandes reviravoltas, por outro, temos que falar de 2024 na vida de Fernando Diniz. Ele começa o ano como atual campeão da Libertadores e mesmo 4-0 para o Manchester City no Mundial de Clubes, não parecia afetar sua reputação. Ele era também o treinador interino da seleção brasileira, cargo que assumiu no segundo semestre de 2023 e aos trancos e barrancos estava conseguindo se manter, afinal de contas, até para a Argentina em casa, a gente perdeu em novembro. No começo do ano, o Edinaldo Rodrigues, que tinha sido afastado do comando da CBF por decisão judicial, retoma o poder graças a uma decisão do ministro Gilmar Mendes do STF. E a primeira coisa que ele faz é mudar o comando técnico. Fernando Diniz começa 2024 demitido da seleção. No Fluminense, ele é campeão da Recopa Sul-Americana, enfrentando a LDU e espantando um fantasma, porque o Fluminense tinha perdido uma Libertadores em 2008 e uma Copa Sul-Americana para o time equatoriano. Então, era vencer um antigo fantasma. Campeão da Recopa, mais um título continental na conta de Fernando Diniz. Mas de resto, meus amigos, as coisas não dariam mais certo não. O sonho do tricampeonato consecutivo no Carioca vai embora na semifinal quando o time é eliminado pelo Flamengo, que depois seria campeão contra o Nova Iguaçu. Uma outra derrota para o Flamengo, agora no Campeonato Brasileiro, acaba com a passagem de Fernando Diniz no comando do Fluminense. Isso mesmo, meus amigos, meses depois de ser campeão da Libertadores, o Diniz é dispensado pelo Fluminense, que já sentia o drama e o medo de estar na zona de rebaixamento. O Fluminense era o lanterna do Brasileirão, e olha só, naquele momento, com o Diniz, tinha sido uma vitória em 11 jogos e mais 3 empates e 7 derrotas. Tava difícil mantê-lo no cargo mesmo. Depois disso, o Diniz deu uma sumida, foi até visto treinando o time do filho por aí, né, no futebol das peladas e tudo mais. É contratado pelo Cruzeiro no mês de setembro, o anúncio da contratação sai no dia 23 de setembro, e a primeira vitória dele no Cruzeiro sai no dia 30 de outubro, pela semifinal da Copa Sul-Americana, conseguindo a vaga contra o Lanús na grande decisão, para enfrentar o Racing em novembro. Então o Cruzeiro estava a um jogo de um título continental, o Diniz poderia completar o hall de títulos da Conmebol, né? Já era campeão da Libertadores e da Recopa no Fluminense, podia ganhar a Sul-Americana. E como a final da Libertadores seria só uma semana depois entre Botafogo e Atlético, se o Diniz ganha do Racing, ele seria o atual campeão das 3 competições ao mesmo tempo. Só que no Brasileirão ele seguia sem vencer. Foi conseguir a primeira vitória no Cruzeiro no dia 9 de novembro contra o Criciúma. Até aí todo mundo pensou, o foco está na final da Sul-Americana, o Cruzeiro está focando seus esforços, vai dedicar tudo a esse título? Mas perdeu por 3-1. E o Racing ficou com a taça. O Cruzeiro agora se via diante de uma situação desesperadora. Precisava conquistar a vaga na Libertadores, muito provavelmente na fase preliminar e pelo Brasileirão. Mas as coisas não andavam. O Cruzeiro fez uma má campanha na reta final, perdeu a vaga na Libertadores, vai ter que se contentar com a Sul-Americana. Fernando Diniz soube pela imprensa que seria demitido do Cruzeiro, desabafou sobre isso, reclamou muito, e no dia seguinte, em uma nova reviravolta, foi mantido no cargo. Sinceramente, que ano! Mas 2024 teve outros fatos que também foram curiosos com reviravoltas no futebol. O Ceará e o Novo Horizontino, por exemplo, protagonizaram 2 reviravoltas diferentes. O Tigre Paulista ficou meses no G4 e perdeu o acesso na rodada final. Já o Ceará teve uma escalada na reta final, quase fez o favor de perder o acesso empatando com o lanterna e rebaixado Guarani no último jogo em Campinas, mas conseguiu uma reviravolta do bem e se classificou, vai jogar a Série A do Brasileirão em 2025. O Novo Horizontino, pelo segundo ano seguido,
foi quinto lugar na Série B e fica na segunda divisão. A Ponte Preta começa o ano se classificando no Paulistão, chega ao mata-mata. Toma uma goleada do Palmeiras, que era o melhor time da competição e rumando ao tricampeonato consecutivo. Mas no segundo semestre, mesmo comandado pelo ídolo Nelsinho Batista, as coisas simplesmente não andam. Muitas expulsões, um festival de jogos perdidos e a Macaca é rebaixada para a Série C do Brasileirão em 2025. Pelo menos não caiu sozinha, né? O torcedor pontepretano ainda pôde falar: não vou comemorar porque não tô feliz, mas o Guarani, meu rival, caiu junto comigo. Brusque e Ituano também foram rebaixados. O Ituano viveu uma reviravolta em 2 anos. Em 2022, estava lutando pelo acesso no último jogo contra o Vasco na Série B. Agora vai jogar a Série C em 2025. E o Manchester City do Guardiola, hein? Chegou na fase de liga, a Champions League mudou de formato, agora são 36 times disputando uma fase de liga, 24 se classificam, 8 se classificam direto para as oitavas de final. No sorteio é tido ali como favoritaço para ganhar todos os jogos, se classificar com antecedência e termina 2024 na 22ª posição, tendo 2 jogos para fazer em janeiro e ameaçado. Se não ganhar esses jogos aí, eu não sei não se vai classificar. É claro que eu acredito que vai, mas você imaginava o Manchester City de Guardiola perder tantos jogos em sequência, inclusive na Premier League, e chegar no fim do ano na Champions sem estar confortável para uma classificação? Baita reviravolta. Dorival Júnior assumiu a seleção em janeiro e começou encantando o povo brasileiro com os amistosos fora de casa contra a Inglaterra e Espanha, em Wembley e Madrid. Mas aí, meus amigos, a Copa América foi uma decepção total. Depois de amistosos horríveis, a seleção brasileira voltou a mostrar um péssimo futebol. Os amistosos tinham sido contra México e Estados Unidos. O péssimo futebol voltou a aparecer e o time foi eliminado nas quartas de final da Copa América pelo Uruguai nos pênaltis. Nas eliminatórias, com o direito a perder para o Paraguai, empatou com a Venezuela, empatou com o Uruguai e termina o ano na 5ª colocação. Nossa sorte é que a Copa do Mundo virou casa da mãe Joana e tem vaga para todo mundo que mandar nome e RG para o site da Conmebol. Já a seleção brasileira feminina de futebol começou o ano totalmente desacreditada, em alguns jogos ainda mostrando um futebol bem aquém daquele que a gente esperava, e nas Olimpíadas, contra todo mundo, e todo mundo eu me incluo mesmo nisso, eu não esperava que a seleção brasileira passasse da primeira fase. O time comandado pelo Arthur Elias vence a Nigéria no primeiro jogo, mas aí é um festival de entregar paçocas contra Japão e Espanha, se classifica na Bacia das Almas graças a um outro resultado que deixa o Brasil entre os 2 melhores terceiros colocados, vai para as quartas de final da competição, na minha opinião naquele momento prontinha para apanhar de quem viesse, e ganha da França na casa delas. Se classifica para a semifinal para pegar a Espanha, atual campeã do mundo, e ganha de novo. 1-0 contra a França, 4-2 na Espanha, mas infelizmente não deu para ganhar a medalha de ouro. Perde para os Estados Unidos mais uma vez, como rolou em Atenas 2004, em Pequim 2008, e fica com a medalha de prata. Mas olha, das 3 pratas, essa eu acho que foi a menos frustrante. Das outras vezes teve até arbitragem influenciando, em Atenas 2004, por exemplo. Em 2008 a gente esperava o título porque tinha vencido os Estados Unidos na semifinal da Copa de 2007, mas dessa vez a gente não estava contando com nenhuma medalha, é sério. Pega todas as projeções nacionais e internacionais para o quadro de medalhas e em nenhuma delas você vai ver o Brasil ganhando medalha de prata no futebol. Quando muito você vê alguma medalha sendo colocada atribuída ao Brasil. Na maioria das nossas projeções aqui, o futebol feminino sequer ganharia medalha. E o futebol masculino, atual bicampeão olímpico, nem passou do pré-olímpico e não foi para Paris. E aí, quais outras reviravoltas aconteceram no futebol em 2024? Deixa nos comentários agora, participe da nossa retrospectiva temática e diga aí quais foram os fatos que também mexeram com você no futebol este ano. Eu vou te esperar aqui no próximo vídeo, lembrando, esse foi o último de 2024, por isso agradeço demais a companhia e o carinho de todos vocês em um ano que foi de muito crescimento, nós mais que dobramos de tamanho aqui na plataforma com o Estúdio Alan, e 2025 será um grande ano com muito mais conteúdo legal, feito e pensado para você que gosta de futebol, curiosidade e histórias. Este é o Estúdio Alan. Feliz 2025! Esse é o canal onde esporte é a nossa história.